Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Vitor Fernes aqui com vocês mais uma vez. Na verdade, a primeira, né? Então, primeiramente, parabenizar vocês aí por ter escolhido o CPEM, curso bacana do professor Everton Mota. Já foi meu professor também, já tive outros professores aqui que também estão na casa. Então, é uma coisa que é um curso que eu recomendo, por conhecer como é a casa, conhecer os profissionais e isso. Então, a gente vai estudar o inglês que vai cair na sua prova da PFR, beleza? Então, a gente vai ter que remeter algumas coisas para a gente poder lembrar tranquilamente, sem pressão alguma. E provavelmente você já deve estar pensando no que você vai ver. E sim, o seu velho amigo verbo to be está no meio. Mas não se preocupa. Garanto a vocês, depois de verem isso, não vão precisar mais quebrar a cabeça com eles. Metodologia simples, fácil, direto. O nosso foco aqui é entender e compreender texto. Professor, preciso aprender a pronúncia? Não, esquece a pronúncia agora. Deixa para aprender a pronúncia quando estiver no cargo público, lá ganhar dinheiro para poder viajar para o exterior. Por enquanto, só vamos focar no que a gente tem que fazer. Aprendeu a regra, aprendeu como aplicar, aprendeu a introduzir, a ler o texto, a compreender, matou a questão, massa. Tranquilo? Primeiramente, nós vamos começar com textos básicos e no final a gente atrás de uns textos mais cascudos, aquele texto casca grossa mesmo, tranquilo? Justamente por quê? Para ninguém se frustrar com isso. O grande problema de quem está aprendendo inglês é querer já pegar um texto muito complicado logo de cara, tranquilo? Então vamos dando nosso passo a passo, vendo as regras do presente, do passado, do futuro, compreender como um texto é formado, o que tem nele ali para a gente compreender e assim a gente avançar. Tranquilo? Vamos lá, O Simple Present, tranquilo? É o que a gente vai começar. Por quê? Porque se você não souber como o presente funciona, você não vai saber nem o passado, nem o futuro, nem vai saber o porquê está tudo ali esquematizado. Vê só. Primeiro tópico. Pelo amor de Deus. To be de novo, justamente, eu disse a vocês. Mas prometo que nunca mais vai precisar de explicação sobre ele. É isso que eu trouxe aqui para vocês, Então, vamos compreender uma coisa. O verbo to be, ele é um verbo essencial para o inglês. Por quê? Porque ele vai estar em praticamente tudo. Depois que vocês aprendem o verbo to be, acabou, velho. Você vai compreender, você vai poder formular a frase, fazer o que você quiser com o inglês, porque vai ficar muito mais fácil. Tranquilo? Vamos voltar lá para o slide. What is the to be verb? O que é o verbo to be? Primeiramente, o verbo to be é um verbo ambíguo. O que eu quero dizer com isso? Ele é um verbo que é 2 em 1. Ou seja, ele tem duas funções em uma. Tranquilo? Trazendo para o nosso bom e velho português, ele é o verbo ser e estar. Então, eu já começo aqui. To be igual a ser ou estar. Tranquilo? E aí, como vocês podem ver, no nosso slide, ele está conjugado. Vamos lá, I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Caramba, bem tranquilão. Vamos notar uma coisa. Diferente do português, no inglês, o verbo to be, ele só possui 3 formas. Am, are e is. Veja que o are se repete para 4 sujeitos, certo? E o is para 3. Então vamos voltar aqui, O I, eu. You, tu. Muita gente passa como você, mas lembrando que você é um pronome de tratamento, tá certo? Então o correto mesmo é dizer tu ou você. Você que escolhe, aí fica a seu critério. He, ele, she, ela. E agora? Agora nós temos esse it. Esse it é uma coisinha que pega muita gente.
porque em português nós não temos. O it é ele ou ela para qualquer coisa que não seja uma pessoa, ou seja, um objeto, um fenômeno da natureza, um sentimento, seja lá o que for, um animal. Mas foca nisso aqui, ó. Quando a gente tem muita afeição pelo nosso bichinho de estimação, no inglês eles não usam o it para referir ele ou ela para o animalzinho, mas sim o pronome he ou she, porque tem o quê? Tem um carinho a mais, tem um amor a mais, ou seja, trata como se fosse uma pessoa. Tranquilo? É só lembrar disso, ó. O it é ele ou ela para qualquer coisa que não seja uma pessoa. Massa, né? Até aí tranquilo. Essas 5 pessoas aí, essas 5 pessoas que vocês estão vendo no início, são as 5 do singular. Tranquilo? Já as últimas 3, we, you and they, são as 5 do plural. Tranquilo? Massa, né? Então, ó, repara que o am só aparece uma vez no I, o are aparece no you do singular e o you do plural. O is só pro he, she, it. Acabou. Tranquilo? Professor, isso é complicado. Não, complicado é português, eu posso provar a você. Conjuga aí na sua cabeça o verbo ser e estar em português e vê quantas formas tem. Em inglês, escuta o que eu estou dizendo. Inglês é língua de preguiçoso. E nesse curso eu provo isso a você e você vai dizer, caramba, realmente é. Só precisava de uma atenção a mais. Mas, vamos continuar aqui, ó. Como nós já vimos aí, eu disse a vocês, ele é um verbo ambíguo, ou seja, 2 funções em um só. Ou seja, ele é ser e estar. Ah, professor, então quer dizer que quando eu uso o verbo to be, eu estou dizendo que eu sou ou eu estou? Perfeitamente. Mas, professor, e agora? Como é que eu vou poder decifrar se eu estou dizendo que eu sou ou se eu estou? Ó, peraí. Aqui, ó. A gente vai ver como ele funciona agora. Entenda o seguinte, no inglês, para eu poder falar qualquer coisa, eu preciso ter um contexto completo. E eu vou mostrar isso como também no português é aplicado. Só que no inglês, ele é mais, como posso dizer, aperfeiçoado. Ele é mais exigido. Justamente por quê? Porque o inglês é uma língua de preguiçoso. O professor está batendo muito nessa tecla que o inglês é língua de preguiçoso e eu estou achando que não é. Vou provar você, ó. Vamos lá. How does it work? Como ele funciona? Como é que ele age? O tão famoso verbo to be serve para dizer se o sujeito é ou está em algum lugar, como eu mostrei alguns minutinhos atrás. Falei a vocês alguns minutos atrás. Ou seja, o verbo ambíguo. Vê só. Aí nós temos os exemplos. I am Victor. I am at home. Saca o seguinte, pessoal. Saca o seguinte, ó. Deixa eu até anotar aqui para vocês. Gosto de usar o quadro e vai tomando nota, tranquilo? Aluno bom é aquele que vai tomando nota no meio da explicação. Se teve dúvida, pausa o vídeo, volta. Não tem problema, pessoal. Vai aí, faz no seu tempo, mas eu quero que vocês aprendam para fechar a prova de inglês tranquilamente. Ó. I am Victor. Tranquilo? Eu usei o I am. Eu estou dizendo que eu sou Victor. Eu sou Victor. Já aqui, ó. I am at home. Eu estou em casa. Vê só. 2 exemplos. Usando a mesma coisa. Não diferenciei em nada. Beleza? Mas o que me difere, porque eu sei o que um significa uma coisa e o exemplo de baixo já significa outra. Por conta do meu contexto, pessoal. E é justamente por isso. O verbo to be, ele precisa de um contexto para você poder decifrar o que é. Caso contrário, você vai ficar viajando, você não vai saber o que se trata. Então, ó, no primeiro, I am Victor. Eu sou Victor ou eu estou Victor? Não faz sentido algum eu dizer que eu estou Victor. Ó, I am at home. I am at home. Eu sou em casa ou eu estou em casa? Aí você vê o que mais faz sentido, correto? Então, ó, compreenda o seguinte. O inglês
ela é uma questão de contexto, o qual eu necessito pegar todo o contexto para compreender o que está passando e assim eu poder responder aquilo que me é perguntado. Beleza? Até aí tranquilo. Ó, vamos continuar. Qualquer dúvida, dá pausa na aula, volta ao assunto, manda mensagem pra gente aqui no WhatsApp, que a gente vai, resolve, tira toda dúvida. Beleza? Vou voltar aqui, ó. She is my sister, she's later. Ó, she is my sister. Ela é minha irmã ou ela está minha irmã? Ela é minha irmã, certo? E o segundo exemplo, she's later. She is later. Então, ela está atrasada ou ela é atrasada. Pra gente até pode fazer algum sentido aqui em português, mas para eles não. Está atrasada é um sentido de estar. Beleza? Seguinte. No inglês, vocês também vão se deparar com uma coisa, ó, que é a abreviação do verbo to be. Notem que o verbo to be aí, ó, deixa eu pegar aqui a frase. She is my sister. Ó, o verbo to be, ele aqui está conjugado, beleza? O is, por quê? Porque eu estou falando de she, ela. No inglês, nós temos uma coisa que vocês vão se deparar muito em textos. Quando você estiver lá estudando, você vai ver coisas assim, ó. Por exemplo, she's. Esse x, she apóstrofo s, é a mesma coisa que isso aqui, ó. Só que no inglês, eles permitem que façamos essa compactação do verbo com o sujeito. Tranquilo? Então, ó, she's my sister. É a mesma coisa que eu dissesse assim, ó. Se eu fosse dizer assim pra você. Por exemplo, sei lá, deixa eu pegar um exemplo aqui. Amanda's my sister. Ó, Amanda é minha irmã. Veja que aqui eu só fiz trocar o she pelo Amandas e botei o apóstrofo S. Por quê? Porque eu estou falando de uma terceira pessoa. Tranquilo? Então, ó, quando vocês virem assim, esse apóstrofo S e com a continuação, claro, sempre lembrando, o contexto é mais importante do que tudo. É onde você vai decifrar o que aquilo ali está querendo lhe passar como a informação. Tranquilo até aí, né? Vamos continuar, ó. It's my book, it's over there. Esse é meu livro, ele é meu livro. Esse é meu livro, como vocês podem preferir aí. Uma coisa importante, ó, pessoal, que eu vou falar aqui para vocês é o seguinte. Não tenta trazer as palavras do inglês para o português ao pé da letra. Nas próximas aulas nós vamos ver o porquê disso e vocês vão entender e sacar como tipo, tudo que eu vejo eu não posso simplesmente ver a palavra e já trazer para o português porque não vai ficar tão legal assim na hora que eu for transmitir a ideia. Tranquilo? Ó, how to use it. Nós usamos o verbo be, veja aí, ó, seguinte, opa, eu usei o verbo be ali, eu botei be, só pra gente não ter que sempre estar repetindo a nomenclatura to be. Então, quando vocês verem o verbo be, saibam que é o verbo to be, tranquilo? Então, por conta disso, ó, nós usamos o verbo be para afirmar, negarmos ou fazermos perguntas em relação a ser ou estar. Ou seja, se eu quero saber se você é alguém, eu vou usar o verbo to be. Se eu quero saber onde você está, eu vou usar o verbo to be. É só lembrar disso. Ser e estar, o mesmo verbo, não tem para onde correr. É o verbo to be, isso que você vai precisar em sua prova para se identificar, isso que você vai precisar para qualquer exercício que você for fazer. Porque ele é verbo core. Quando a gente diz que é um verbo core, é um verbo essencial. Ele vai estar ali presente sempre. Tranquilo? Então, ó. Where is my sister? Na primeira pergunta aí, ó, veja que, vou botar aqui pra mim, rapidão. Where is
my sister. Vamos pegar um outro exemplo aqui, ó. Esse não que está aí no slide. Vamos mudar um pouquinho para vocês sacarem o seguinte. Aquele a gente usa também, mas vamos pegar outro aqui, ó. Where is my key? Onde está a minha chave? Veja que aqui eu usei também o verbo to be. E o porquê esse is, porque eu estou falando da minha chave. Ou seja, é o pronome it, ele ou ela. Sacaram? Com pessoas é mais tranquilo, que vocês vão associar pessoas. Mas vamos bater nessa teclazinha do it aqui só um pouquinho, só para vocês sacarem como funciona. Então, ó, aqui no quadro eu trouxe um exemplo diferente. Eu ia usar o mesmo que está no slide, mas não, vamos trazer uma coisa diferente aqui para a gente ter uma maior diversidade, para que vocês possam absorver mais. Então, ó, vê aí que eu estou fazendo a pergunta. Where's my sister? Onde está minha irmã? She is at school. She is at school. Então, na primeira eu tenho uma pergunta e na segunda eu tenho uma resposta. Beleza? Na segunda pergunta ali, ó. Who are you? I am Mr. Victor. Seguinte, dá uma pausa aí no vídeo rapidão, pessoal. Nesse aí na parte do slide. E qual das duas perguntas aí eu estou perguntando no sentido de ser e qual a outra pergunta eu estou perguntando no sentido de estar? Faz esse pequeno exercício aí, só baseado nas respostas que vocês têm, pegando o contexto completo e ver se vocês conseguem acertar. Tranquilo? Daqui a pouco eu dou a resposta só para vocês conferirem. Vamos continuar aqui, ó. A gente vai ver também uma questão de que é extrema importância para vocês saberem a conjugar os verbos em inglês, que vocês vão precisar ter conhecimento disso. E eu garanto a você, agora com 5 minutos eu ensino você a conjugar todos os verbos em inglês. Tá duvidando? Aqui a gente mata a cobra e mostra a cobra morta para provar que matou. Tranquilo? Então a gente vai tirar o resultado todo aqui, ó. Vou pegar um verbo aqui, walk. Verbo caminhar, tranquilo? Aquele que a gente faz todo dia. Então, ó. I, you, he, she, it, we, you, they. Tranquilo, nossos pronomes aí para cada um, tal. Vocês podem acompanhar. Então vamos conjugar o verbo, ó. Vê só como é difícil no inglês. I walk, you walk, he walks, she walks, it walks, we walk, you walk, they walk. Vê só, que língua de preguiçoso, bicho. Me diz mesmo. Você passou muito tempo aí achando ruim o inglês, mas vê só como é uma coisa simples. O verbo praticamente se repete para todo mundo, diferente do português, que para cada sujeito o verbo tem uma forma diferente. Por exemplo, eu caminho, tu caminhas, ele caminha. E vê só, conjuga aí qualquer verbo em português para ver se não tem muito mais diferença do que no inglês. Se vocês acharem aqui o presente que está fácil, é porque vocês não viram o passado. O passado, já a gente chega nessa aula e vocês, só vou deixar vocês assim com gostinho para vocês sacarem mais. Então vê só o seguinte, a regra me diz uma coisa, que na terceira pessoa do singular, que é o he, she, it, beleza? PS. Person singular, ok? Pessoa do singular. A regra me diz o seguinte, que eu tenho que acrescentar um S no final da sua conjugação. Tranquilo? Então, por isso que o walk, na terceira pessoa, tornou-se walks.
Lembrando, essa regra só se aplica para a terceira pessoa do singular. Por exemplo, se eu boto aqui John, que eu quero dizer que John caminha. Eu sou o John? Não. Você é John? Não. Nós estamos falando de John, que é uma terceira pessoa. Ou seja, ele. Então, John walks. Tranquilo, pessoal. Saca que a regrinha do S para conjugação do verbo é só para a terceira pessoa do singular. Beleza? Então, ó, com isso praticamente você sabe conjugar todos os verbos do inglês. Qualquer verbo. Vamos pegar aqui o outro. Vocês estão acreditando? Não? Vamos pegar aqui, ó. A gente aqui vai tirar a prova. Já usei o verbo walk, agora eu vou usar o verbo love. Seguinte, a mesma coisa. I love, you love, he loves, she loves, it loves, we love, you love, they love. Tranquilo? Olha aí, mais outro verbo. E vejam que na terceira pessoa do singular, acrescentei o S. Pronto, acabou. Essa é a regrinha da terceira pessoa do singular. Mas nem tudo é como a gente quer, né? O cara que criou o inglês disse, não, tá muito fácil, galera. Eu vou dificultar isso aí. Eu vou dificultar essa conjugação de verbo. Aí ele disse o seguinte, não vai ser mais só a regrinha do S no final, não. Beleza? Vou apagar aqui, mas vocês já continuam aí, ó. Aí ele me disse o quê, ó? Que verbos terminados em O, SS, X, Z, CH e SH, eu vou dificultar agora a vida de todo mundo para fazer essa conjugação. Esses verbos, ó, eu vou, na terceira pessoa do singular, para eu conjugá-los, vai ficar muito difícil agora, que eu vou ter que acrescentar ES. Vamos lá. Vamos trabalhar aqui o verbo do e o verbo watch. Ó, temos aí dois verbos. Um termina com a letrinha O e o outro com CH. Vamos conjugá-lo. Lembrando que a regrinha só se aplica terceira pessoa do singular. Eu vou bater muito nessa tecla para vocês não cometerem um erro. Por quê? Porque aqui vocês não estão para errar. Aqui vocês vão tirar de letra. Isso é um erro muito comum, pessoal, porque as pessoas acham que essa regrinha deve se aplicar a todos os sujeitos e não, só a terceira pessoa do singular. Então, ó, I do, you do, deixa eu completar aqui. He does, she does, it does. We do, you do, they do. Acabou. É isso. Não tem mais o que fazer. Me diz que é só acrescentar a regrinha do S nos verbos. E nesse aqui, eu sabendo o final do verbo, O, SS, X, Z, CH ou SH, eu acrescento ES. Acabou, pessoal. Acabou, você está conjugando todos os verbos em inglês. Perdão aqui. Você está conjugando todos os verbos em inglês. Não tem segredo ou dificuldade alguma. Lembra que eu disse que era língua de preguiçoso? Aí, a gente já tirou na prova. Por quê? Porque se repete, pessoal. É sempre a mesma coisa. Vocês pegaram essa regra aqui, vocês praticamente viram todas as regras do inglês, da conjugação. Não esquenta com isso, não. É simples. É só você botar uma coisa na cabeça. Em inglês é só uma questão de prática. Regra gramatical do inglês é extremamente fácil.
Vamos continuar, ó. Lembrando que a gente já viu o verbo to be, para que ele serve, como aplica, como a gente faz pergunta com ele, tranquilo? Agora, a gente já viu como conjugar os verbos. Então, boa parte daí você já começa a entender quando você pegar seu texto. Vamos dar continuidade aí, ó. Vê aí nos exemplos que eu já trouxe também, vocês vão poder continuar aí, a aula está sempre com vocês. Se teve alguma dúvida, volta para cá. Qualquer coisa, entre em contato com o CPEM, manda uma mensagem no WhatsApp, a gente sempre vai dar um jeito de sanar suas dúvidas. Tranquilo? Ó, agora a gente vai ver a questão do uso do do. Vamos entender o seguinte. Só para a gente encerrar nossa primeira aula aqui, sacando tudo. O do, nessa questão aqui, nós vamos usá-lo como verbo auxiliar, mas ele também é um verbo de ação, tranquilo? Então, ó, do é o verbo fazer, no sentido de você ter alguma ação. Mas aqui nós vamos usá-lo como uma pergunta. Professor, como assim? Vê só, traz aqui o slide. Ó, no primeiro exemplo nós temos aí, ó, do you like to listen to music? Você gosta de ouvir música? Saca que eu estou usando do no começo da frase justamente para identificar uma pergunta, fazer uma pergunta. Ó, professor, eu escutei numa série que eles não usam do. Beleza, eu vou explicar isso também, o porquê. Mas aqui, ó, do you like to listen to music? Seguinte, vocês já se depararam com um texto em português que vocês estão lá, lendo pra caramba, empolgado, aí vocês vai lendo, e no final chega uma interrogação, aí você, pô, tinha que botar em entonação de pergunta. No inglês, isso aqui já é uma mão na roda, porque quando eu vejo isso aqui, ó, já no começo, eu já identifico que é uma pergunta. Tranquilo? Então isso me ajuda bastante, pessoal. Principalmente quando você estiver lendo o texto de vocês. Seja os textos que vocês vão estudar para a prova, seja o que for. Então, ó, eu estou usando aqui o do como o verbo auxiliar. Por quê? Porque a gramática me diz que eu tenho que usá-lo para identificar a pergunta, para fazer pergunta. E eu fazendo isso, ó, do you like to listen to music? Você gosta de ouvir música? A resposta: yes, I do. Se for positiva, ou no, I do not. Or a gente pode também, ó, lembra que eu falei para vocês que a gente pode compactar no inglês? Aqui também, eu posso pegar esse do not e transformá-lo em don't. Beleza? Se for negativa. Vamos voltar aqui, ó. Opa. Foi. Ó, do they play soccer? Eles jogam futebol. E agora nós temos o does. Does she study English? Ela estuda inglês? Vitor, por que apareceu esse does? Justamente porque a gente está falando de she, terceira pessoa, ou seja, ela. Tranquilo? Ou seja, ela fala inglês. Lembra da regrinha? Verbos terminados em o, na terceira pessoa de singular, torna-se does. Então, ó, até aqui na pergunta, o do para she se transformou em does. Então, ela fez, o she aí abraçou o verbo do. Ou seja, o verbo está de acordo com o sujeito. Does he go to school every day? Ele vai para a escola todos os dias? Veja que aí temos dois exemplos usando do no you e no they, e o does no she e no he. Lembrando, o does só para o he, she, it. Nos demais, usa o do. Tranquilo? Vamos continuar. Ó, aí nós temos alguns exemplos. O primeiro, I do not, eu estou negando, tá certo? I do not like chocolate. Ou eu posso dizer I don't, certo? I don't like chocolate. Mas lembra, pessoal, aqui o nosso foco não é a questão de pronúncia. Deixa para se preocupar com a pronúncia depois que estiver no cargo. O que eu estou mostrando aqui para vocês é o seguinte, que tanto nos textos
você vai encontrar a forma extensa, maiorzinha, e a forma compacta. Todas elas, as duas, são permitidas gramaticalmente no inglês. Tranquilo? Não tem erro. Ó, you do not or don't drive to work. Você não dirige para o trabalho. He does not or does not play soccer. Ele não joga futebol. Veja que eu estou usando aí, ó, o does. Eu estou usando o does e o not, certo? Eu posso usar essa maneira ou também posso usar o does not. Professor, o que é que a gente vai usar mais ou vai ver mais? Vai depender, pessoal, do texto que vocês estejam lendo. Por exemplo, no meus textos da faculdade, por serem artigos acadêmicos, eu vejo muito does not ou do not, certo? Porque é uma escrita mais formal. Porém, se for um artigo de revista, jornal, que vai cair muito também em prova para vocês, vocês podem se deparar com o does not. Um bisuzinho aqui para vocês. O do not e o does not, vocês sempre vão ver em textos britânicos. É a mesma coisa que a do diferencial do português do Brasil e o português de Portugal. Qual é o diferencial nisso aí? Um é mais formal que o outro, certo? Então, a diferença do inglês americano para o britânico é uma questão de formalidade, certo? É só isso. E a questão de algumas palavrinhas diferenciadas. Uma no inglês americano tem um significado e no britânico já é o outro totalmente diferente. Mas isso aí são pequenas coisinhas que a gente vai pegando com o tempo. Ó, então a gente está vendo aí os exemplos e tem uma observação aí, ó. O do na terceira pessoa do singular, he, she, it, mais uma vez eu toco nisso para vocês se lembrarem. Ele torna-se does, ou seja, o does só engloba o he, she, it. Tranquilo? Ó, pessoal, encerramos essa aula aí. É a aula do Simple Present, tá certo? Introdução para vocês terem, eu sei que foi assim um bocado de informação, mas é o seguinte, se pegou a base do Simple Present, você vai ver que essa base serve para tudo no inglês. Não tem erro. Usando para um, vai usar para o outro, e para o outro, e para o outro. Se eu não me engano, agora a nossa próxima aula é o do passado. Se vocês acharam já como conjugar os verbos no presente simples muito fácil, vocês vão ver que no passado é mais simples ainda. Beleza? Então, toma sua água aí e volta para assistir a próxima aula, que já vai sair para vocês. Valeu, pessoal. Até mais.